Sejam muito bem-vindos ao Entre Nós. Aqui nós não temos conversas rasas, nós tratamos de princípios que sustentam destinos. Se essa mensagem edificar você, já se inscreva no canal, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. Me siga nas redes sociais, no Instagram, @VanderleyDalvito, porque quando a verdade é liberada, ela precisa alcançar mais pessoas. Shalom, shalom. Muita gente vê o profeta no altar, mas ninguém conhece o processo antes do chamado. Hoje a conversa é sobre isso. Estamos começando hoje o Entre Nós. Nossas conversas semanais sobre o caminhar na fé. Se inscreva no canal e também se inscreva, busque o profeta nas redes sociais. @VanderleyDalvito. Tudo bem, profeta? Tudo bem. O processo geralmente é longo. Um grande escritor disse o seguinte, que a pessoa deve se mover nos dons proféticos por em torno de 10 anos. Depois ela cria um ministério profético que começa a ser treinado e treinar pessoas no profético. E pode levar também uns 10 anos para depois alguém ser levantado ao ofício de profeta. Isso é importante por conta da credibilidade. Então, muitas pessoas atalham o processo e elas acabam, então, incorrendo em muitos problemas. Diferente de outras funções, um ministério pastoral, profético, apostólico, precisa de muita maturidade no background, precisa de muita estrutura. Alguém pode lançar um produto no mercado e se tornar um empresário de sucesso por um produto. Alguém pode lançar uma música e de repente, né, bombar e tal, e ter sucesso com uma música. Mas no ministério profético, dos 5 ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, de fato é necessário um background forte. Perfeito. E aí tem um texto bíblico que fala sobre isso. Timóteo é orientado por Paulo, e Paulo orienta o seguinte, que não seja neófito, alguém que fosse bispo, presbítero, alguém que fosse autoridade, que não seja neófito é novo na fé, que não seja alguém que é novo no ramo, sim, para que não incorra na condenação do diabo. O que isso tudo quer dizer? Se alguém é levantado como pastor, apóstolo, profeta, evangelista, mestre, e já tem uma autoridade de governo na igreja, mas ele é meio novo na fé, na Bíblia chama de neófito, e ele é meio novo, Paulo fala sobre a possibilidade dessa pessoa ser orgulhosa. Quando ele fala, então, de incorrer na condenação do diabo, é porque o diabo foi condenado pelo primeiro pecado da história do mundo, né, que é o pecado do orgulho. Porque Satanás estava no céu, era um anjo de Deus, e aí a Bíblia relata, tanto em Isaías quanto em Ezequiel, que ele era muito bonito, que ele era muito famoso, que ele era muito poderoso, e ele se ensoberbeceu, ele ficou orgulhoso. E então se diz que o primeiro pecado na história do mundo é o orgulho. Depois, o segundo pecado, então já com Adão e Eva, inclusive por influência da serpente, aí já foi a desobediência. Mas o primeiro pecado foi o orgulho. Então, por isso, por trás de alguém que está exercendo o ministério, há muita escola, muito treinamento, muito sofrimento, às vezes muito deserto, muito estudo, e também a aprovação de uma equipe toda, como no meu caso, faço parte da equipe da Rede Apostólica Cristã, estou junto com o pastor e apóstolo Ricardo Wagner, que me batizou em 1994, junto com Estevão Wagner, foi parte da equipe, e tantos outros pastores, hoje centenas de igrejas. Então, o que dá para dizer é que o processo é longo. Agora, tu falando dessa questão do início, lá de 98, o senhor falou, né? Então eu queria saber agora, assim, contar para o pessoal aí que está nos assistindo, quem era o Vanderley antes de qualquer título. Antes de conversão, né, antes de me converter, eu era como qualquer jovem aí, na época, lá nos anos 90, né, gostava de rock, eu me considerava, junto com meus amigos, um metaleiro.
usava calça jeans rasgada na época, coturno e camiseta preta de banda de rock. Preta direto, então. E eu gostava de bailes e coisas de jovens, como todos os jovens da época gostavam. Esse era o Vanderlei, sem muito sonho, não tinha sonho, só queria viver, né? Não me venderam muito sonho até a época, eu não tinha sonho nem de fazer uma graduação, por exemplo, não tinha sonho de estudar, ir longe, porque ninguém me vendeu, não vi ninguém me vendendo isso, que isso era importante. Então, morava em Teutônia e lá o pessoal trabalhava com calçado e eu pensava que a minha vida seria isso, trabalhando em fábrica de calçados a vida inteira e quem sabe depois construir uma família e construir a minha casinha e morrer de velho. Então esse futuro que o senhor vê hoje, em nenhum momento passou na sua cabeça assim de mestrado, como o senhor falou ontem, nós estávamos no culto lá em Teutônia, o senhor falando que é mestre em letras, toda essa parte, isso em nenhum momento, faculdade, tudo... A minha vida mudou, além da conversão, que Jesus mudou a minha história, é que eu me aproximei de alguém vencedor, que é o apóstolo Ricardo. Importantíssimo isso. Ele se tornou uma referência para mim. E quando me aproximei dele, ele já estava fazendo mestrado em liderança. Eu lembro na época que ele entrevistava grandes personagens do Brasil no mundo empresarial para a formação do seu mestrado. E eu admirava ele porque ele era um grande líder no mercado calçadista também, viajava o mundo inteiro na área de couro, também era muito dedicado à igreja e também sempre estudando muito, lendo livros. Eu sempre vi ele lendo livros em inglês e eu não sabia praticamente nada de inglês, a não ser algumas coisas das bandas de rock, né? Ah, sim. Comprava letras traduzidas para entender um pouco o que significava as letras de rock, né? E o apóstolo Ricardo, que começou a despertar em mim, opa, eu posso ir mais longe, eu posso estudar, eu posso aprender inglês e eu posso, né, estar lendo os livros que ele está lendo também. Então a minha vida mudou quando eu tive uma referência, essa é a importância das referências. Então, quando falta referência para um jovem, ele não sonha alto, ele não sabe muito para onde ir. As minhas referências eram os meus pares, eram os meus amigos que faziam as mesmas coisas que eu e que acreditavam nas mesmas coisas que eu acreditava. Sim, sim. Então nenhum de nós iria longe. Então a maioria deles realmente não foram longe, alguns morreram já, se envolveram com drogas e coisas assim e morreram. Mas eu estar próximo do apóstolo Ricardo me fez ver que eu poderia ir muito além do que, de fato, eu estava vivendo. E então comecei a estudar, fiz inglês, fiz então graduação, tenho 4 pós-graduações, um mestrado, sou professor de inglês, português e espanhol, e lançando livros agora, com a graça do Senhor, porque eu tive uma referência. Então essa é uma palavra para jovens, vocês precisam de uma referência vitoriosa. Muitos estão tendo a sua referência alguém do tráfico de drogas, muitos estão tendo uma referência que são referências negativas. A gente está nesse mundo de coach, né? E o coach fala muito de sentar na mesa. Então, basicamente, foi o senhor escolheu a mesa certa para sentar. Deus me colocou a mesa certa, justamente para que eu pudesse agregar ao apóstolo Ricardo e ele agregar a mim, porque na época o apóstolo Ricardo sonhava que alguém do grupo da igreja desejasse estudar teologia e eu me converti e logo fui falar para ele que eu tinha desejo de estudar teologia. Foi quando ele entendeu que era o meu sonho, também era o sonho dele, era o sonho de Deus. E ele me enviou para Goiânia e me pagou todos os estudos lá por 3 anos e meio em Goiânia. Então tenho também bacharelado em teologia. Meu primeiro curso realmente após o ensino médio foi bacharelado em teologia. E aproveitando que o senhor estava comentando da ida para Goiânia, é uma história que o senhor conta que eu acredito que muita gente não sabe. A história da rodoviária, que o senhor disse tchau para os gauchinhos. Conta para nós um pouco mais sobre isso. Muita coisa aconteceu na minha vida profeticamente, coisas que tiveram um insight, um desejo ou uma palavra, e isso se tornou também uma verdade depois. Essa questão foi o seguinte: eu embarquei para Goiânia, então,
com 21 anos, mais ou menos, 21 anos, e eu sabia que ficando lá 3 anos, então eu voltando com 24 anos, eu não queria voltar solteiro, eu queria voltar já com a minha família, eu queria voltar casado, morar na minha casa e começar a minha história. Então, quando eu embarquei na rodoviária de Porto Alegre, eu vi as gauchinhas passando ao redor do ônibus e eu disse, adeus gauchinhas, nunca mais, vou trazer uma Goiânia para mim. Isso aí sem conhecer ninguém em Goiânia, lógico, né? Mas eu tinha essa segurança que no período que eu estava fazendo o curso de teologia lá, Deus iria me fazer encontrar a minha esposa, né? E de fato lá, a Kelly, a minha esposa, estava trabalhando justamente no escritório da igreja. Olha no aí, escritório da igreja onde foi fazer teologia. E ali a gente se tornou amigo e depois, de fato, viemos a casar. Mas muitas coisas aconteceram profeticamente, porque eu chegando na igreja, eu não tinha ideia do que Deus iria fazer em mim, através de mim, como que Deus iria me conduzir nos próximos anos. E logo que me converti de coração, sem olhar para trás, parei com todas as coisas de pecado que jovens cometiam, e pessoas começaram a dizer para mim, olha, eu tenho uma percepção que você vai ser pastor. Eu estava há meses na igreja, o pessoal começou a falar isso. E eu primeiro fiquei, eu, pastor? Né? Então agora tinha 20 anos, estava na igreja. E o que me marcou foi um senhor, que a esposa dele ia na nossa igreja, mas ele ia numa igreja tradicional. Sim. Uma igreja tradicional. E ele não acreditava em dons proféticos, revelações, não acreditava em nada disso. Mas ele começou, de certa maneira, a ser incomodado dentro dele com essa ideia que ele tinha que falar para mim que eu iria ser pastor. Daí ele veio e disse, olha, eu quero te falar uma coisa, mas assim, não foi, Deus me revelou, não é assim, uma revelação, sabe? Mas eu sinto, é uma coisa que eu sinto, e eu quero falar para ti, eu sinto que você vai ser pastor. Então Deus trouxe revelação profética através de alguém que nem acreditava em coisas proféticas para me comprovar que eu tinha esse chamado. Porque é importante esses sinais que Deus dá. Sim. Para nos fazer chegar ao destino, para confirmar. É assim como a gente, quando está indo para um destino, e às vezes a gente sabe mais ou menos que é por esse caminho que a gente chega lá, mas às vezes nós temos dúvidas, será que é mesmo? Será que não teria um caminho melhor? Será que esse é o melhor caminho? E as placas que dizem a cidade tal, a tantos quilômetros, nos dá uma tranquilidade, opa, estou no caminho certo. Então, as palavras proféticas e revelações, elas têm muito essa função, primeiro, de dar a identidade. Então, começaram a me dar a identidade que eu seria um pastor, uma autoridade na igreja. Depois, essas palavras proféticas começaram a sinalizar que eu estava caminhando na direção certa e que era para lá que eu deveria ir e que eu não deveria me dispersar na caminhada e que eu não deveria começar a acreditar em vozes negativas ou até em pessoas negativas que queriam me parar de certa maneira, né? Então, grandes acontecimentos na minha vida, toda a trajetória tem a ver com revelações, sonhos e palavras proféticas. E parte disso está justamente nesse livro. Um capítulo do livro é sobre revelação de sonhos e ali eu compartilho alguns dos sonhos que Deus me deu que definiu a minha vida. Definiu o casamento, definiu a cidade onde eu iria trabalhar e morar. Decidiu inclusive a questão de filhos. Foram sonhos e visões. Então, nós temos esse chamado profético, tanto para que o profético guie a nossa própria vida, guie a vida dos nossos filhos e guie a vida de quem está ao nosso redor. Perfeito. Por exemplo, Peter, quando foi gerado, logo eu fiz uma música para ele, quando ele ainda estava no ventre da mãe, e a música era profética. A música, eu peguei partes da Bíblia, e como Peter significa Pedro, eu peguei a carta de Pedro também, que diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Então, peguei passagens do apóstolo Pedro para conectar ao Peter, que estava sendo gerado, fiz uma música, e isso está digamos, selado a ele.
ainda que durante a trajetória tenha alguns percalços, ainda que durante infância e juventude possa ter algum probleminha, mas essa música profética, como uma oração profética, está ali trabalhando para levar ele ao destino. E a importância de profetizar as mães, os pais, os filhos no ventre, né? Muito Já importante. vai consagrando a Deus desde o ventre do Muito importante, porque o pai e a mãe, eles têm a trombeta de Deus sobre a vida do filho. A trombeta num exército era aquilo que dava o comando de avançar ou de recuar, o comando para descansar. Então, a trombeta na boca do pai e da mãe é um comando espiritual sobre o filho. Agora, é uma pena que muitos pais usam esse comando para trazer uma identidade negativa ou ruim para os filhos. Isso eu ia perguntar agora, ao contrário também ele é válido. Contrário também, a gente ministra libertação, cura interior em muitas pessoas que os pais amaldiçoaram os filhos, ou que avós amaldiçoaram os filhos. Pais que disseram que os filhos nunca teriam sucesso e os filhos ficaram se debatendo. Um dos casos que me marcou foi um senhor que foi num evento que a gente estava, de cura interior, de solução para o casamento, e a mulher disse: esta é a última chance que eu estou dando para o nosso casamento, por isso nós viemos aqui. Então, qual era o problema desse homem? Ele trabalhava dia e noite, dia e noite, dia, e não dava atenção devida para a esposa, para os filhos. Por que ele trabalhava tanto? Porque na cabeça dele estava uma declaração do pai: tu não vai fazer nem para o sal. Tu não vai prosperar. Força das palavras, tu não vai fazer nem para o sal. Na verdade, ele tinha prosperado porque ele quis provar para o pai que ele fazia assim para o sal. Alguns se entregam à palavra e realmente são derrotados. Ele foi o contrário. Ele foi dirigido assim a querer provar para o pai que ele conseguia. Mostrar. Agora ele tinha vários caminhões, uma empresa de caminhões, só que o pai dele já tinha morrido há 8 anos. Sim. E ele continuava tentando provar para o pai que ele conseguia. Isso é o fator psicológico. Sim, o fator psicológico de uma palavra negativa. A palavra negativa tanto pode levar uma pessoa, então, a cumprir aquilo, a fazer aquilo, ou levar a ela a um outro extremo de lutar, relutar, rebater e perder tudo o resto para tentar provar o contrário do que disseram. Então, ambas as coisas são ruins, né? Porque vai dar problemas sérios na vida. Dando falta equilíbrio, né? Resulta na família, principalmente, né? Falta equilíbrio. Perfeito. Então, eu queria só voltar um pouquinho, como o senhor falou no início lá, que quando o senhor estava iniciando a caminhada de fé, as pessoas diziam que o senhor, né, ia ser pastor, tudo. Algum momento o senhor teve dúvida na sua cabeça, assim, no sentido, não, mas isso não é para mim, eu não acho que Deus não quer isso de mim? Veio alguma vez assim, ou o senhor já assumiu esse chamado, aceitou essas palavras para o senhor desde o início ali? Eu não tive dúvida quanto ao chamado, eu tive dúvida no tamanho do chamado. Importante. Eu tive dúvida no tamanho do chamado porque eu estava junto, então, na primeira e única igreja, e eu era pastor auxiliar com o apóstolo Ricardo e dirigente de louvor, e quando eu subi uns degraus para dar espaço ao apóstolo Ricardo começar a pregação, veio uma voz e disse: assim eu quero fazer contigo. E eu disse: assim o quê? Te levantar. E então veio outra voz de repente. Isso é orgulho. Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Você acha que é quem? Vai ser levantado? O que é isso se levantar? Isso é orgulho teu. E aí eu murchei e disse: esse orgulho meu é realmente bobagem da minha cabeça. E veio outra voz de novo. E a outra voz de novo veio com uma visão, um mapa com muitas luzes, esse mapa, e a voz próxima que veio foi: se você, pela tua falsa humildade, não alcançar todos esses lugares que eu tenho projetado para ti, tu vai dar conta de todas as vidas que se perderam. Forte. Muito forte. Então eu estava ali numa luta com a voz de Deus e a voz do diabo.
a voz de Deus dizia, eu tenho um grande projeto para ti, luzes em muitos lugares, cidades ou nações. E o diabo dizia, quem tu pensa que tu é? Tu não é ninguém, fica na tua. Puxando e automaticamente... Teu lugar é lá embaixo. Então, essa é a dúvida que me surgiu. Nunca duvidei do ministério, nunca pensei em desistir do ministério. A dúvida foi, e ainda às vezes é uma luta isso, qual é o tamanho, o que eu posso fazer para atingir esse tamanho, como eu posso fazer para acender mais luzes em outras cidades ou em outras nações. Então essa é a luta hoje. A luta então é avanço apostólico. Sim. Hoje a luta é avanço apostólico. Avanço apostólico é a palavra, então, para a gente usar. Isso. A frase. Outra coisa, e durante esse processo dessa segunda voz falando para o Senhor, o diabo tentando lhe puxar para baixo, pensou em desistir ou manteve o foco? Não, porque eu acabei acreditando na voz de Deus. Eu entendi que uma voz era... A primeira voz era de Deus. A primeira voz, eu quero te levantar. Foi Deus falando. A segunda voz, quem tu pensa que tu é? Era o diabo falando. A terceira voz, se você não conquistar o mapa, o plano que eu tenho para ti, você vai dar conta disso. Chega de falsa humildade. Sim. Porque Deus me tratou como ele tratou Moisés também. Tá. Moisés também estava dizendo, Deus, chama outro. Não, eu sou pesado de língua. Eu não sei falar em público direito. Chama outro, mas eu não. Quem sou eu para ir lá no faraó, não sei o quê. Chegou uma hora que Deus disse, basta. Deus disse, cara, chega de papo furado, chega de vitimismo, chega de baixa autoestima. Você vai ir no meu poder, joga teu cajado para Moisés, e aí o cajado transformou uma cobra. Daí Deus mostrou que pelo poder de Deus é que Moisés iria e não era pela capacidade dele. Não era o poder de Moisés, né? E eu entendi também isso lá. Então tudo isso que eu falo parece que foi um processo longo, mas foi segundos. Foram segundos. 2, 3 passos para trás, o apóstolo Ricardo começou a dar uma introdução ali, eu fui guardando o violão, e tudo isso aconteceu, em segundos. Olha aí. E é uma história na minha mente, no meu espírito, é uma história que mudou a minha vida, a minha trajetória, e me dá coragem sempre para passar portas novas. Então, cada vez que eu ouço falar de alguém que está interessado em trabalhar conosco, né, aqui, lá, São Paulo, Rio, né, Florianópolis, lá na África, alguns contatos na Europa, eu fico animado, porque uma luz ou mais luzes podem estar sendo ligadas ali, né, daquele mapinha que Deus me deu lá atrás. Que mostrou lá. Perfeito, perfeito. E nesse momento, na tua caminhada lá de fé, lá em Goiânia, vamos falar um pouquinho da parte da teologia da faculdade lá, como é que foi? Teve algum momento assim que quase te parou, assim, que fez tu, será que isso é pra mim? Que tu te trouxe essa, não dúvida, mas assim, que quis te travar algo espiritual, algo aqui mesmo do mundo carnal? A dúvida, de novo, foi em relação onde? Aí a dúvida foi onde? Nunca pensei em parar, em desistir. Eu sou um colérico. Nos 4 temperamentos eu sou colérico. O colérico geralmente ele não desiste, ele é aguerrido, ele é meio que autossuficiente, ele é desbravador, ele arranca mato. É faca na bota. Ele vai, né? Então ele não é muito com mimimi, não se deixa abater fácil. Então eu sou colérico, então nunca pensei em desistir nesse sentido. O que eu tive dúvidas lá num determinado momento é se eu iria ficar morando lá ou se eu voltaria para o Rio Grande do Sul, porque como a minha esposa, então, estava toda ligada lá, família toda lá, emprego, faculdade, tudo lá, eu comecei a achar que era bastante judiado para ela vir para o Sul, deixar tudo lá e vir para o Sul. Olhando um pouco mais para ela, eu comecei a ficar com um pouco de dúvida nesse sentido. Aí eu fui buscar a Deus. E a gente conversei inclusive com o apóstolo Ricardo sobre eu ficar mais 6 meses lá para adaptar o casamento. Só que eu entendia que se eu ficasse 6 meses e nós estivéssemos bem empregados lá, a gente não voltaria mais. Depois que estivesse estabilizado lá, não voltaria mais. E eu fui buscar a Deus sobre isso. E Deus me mandou ler Provérbios 33. Chegue lá, eu leio lá, Provérbios 33. Então a minha esposa estava falando em ficar lá, pelo menos mais um tempo. E
E eu fui ler. Quando Deus dá uma palavra bíblica para nós, aquela palavra salta da Bíblia e bate em nós e nós entendemos do nosso jeito. Ah, sim. Então, lá está escrito, conselhos ao rei Lemuel, não dê a tua força às mulheres. Para mim foi o seguinte, Deus me falou, Vande, não deixa esta decisão de ficar em Goiânia e voltar para o Rio Grande do Sul na mão da Kélia, porque ela, tendo toda a família aqui, toda a estrutura aqui, ela vai decidir por ficar aqui. Essa é uma decisão que tem que ser tua. Sim. Então aquela palavra, Forte. não dê a tua Muito força forte. às mulheres, foi Deus dizendo, cara, o cabeça da casa é você, eu estou falando contigo, o ministério está conectado mais a ti, então toma a decisão. Aí foi uma chapuletada para mim. E aí eu cheguei para ela e disse, olha, nós não vamos ficar 6 meses aqui adaptando o casamento, nós vamos logo embora. Ela aceitou, e ela entendeu que era assim mesmo. E então foi mais nessa dúvida. Sim. Que eu estava lá em Goiânia, se viria ou não. Outra coisa que Deus me falou, gentilmente, quando fui perguntar para ele se eu deveria voltar para o Rio Grande do Sul ou ficar em Goiânia, ele me disse, se você ficar em Goiânia, você é covarde. Porque lá era muito fácil, em 1995, 96, ser cristão. Tinha um avivamento lá já na época, e mega igrejas lá, grandes igrejas lá. Bastante. E aqui no Rio Grande do Sul, uma sequidão. Uma Sim. sequidão. Muito trabalho a ser feito aqui. Então, eu também conectei, era como se fossem os discípulos em Jerusalém, a maioria não quiseram sair de Jerusalém. Sim. E para pregar o evangelho fora de Jerusalém. Então Deus mandou uma perseguição. Tiago foi morto a fio da espada, houve perseguição, e daí eles foram pregar para Samaria, a Judéia e até os confins do mundo. Deus teve que dispersar eles. Teve que dispersar, teve que dar uma chacoalhada neles. Teve que chacoalhar eles, senão eles iam ficar no bem bom. E eu, se eu fosse ficar em Goiânia, seria como esse caso. Eu ia ficar em Jerusalém, de boa ali, usufruindo da cidade, né, de uma mega igreja, ganhando um bom salário na época. Claro. Então, Deus fala com a gente, às vezes parecido como a gente é também. Perfeito. Por isso que Deus falou, se você ficar em Goiânia, você é um covarde. Porque Deus sabe que eu aguento essa conversa, né? Aguenta. Então, Deus fala conosco parecido como a gente é. Sim, já te deu a chapuletada exatamente no como o senhor tem o temperamento. Isso tá aí. E o que mudou depois disso, depois quando teve essa decisão de vir para o Rio Grande do Sul? Como é que foi? Como o senhor se estabeleceu? Veio direto para Veracruz? Como Deus dirigiu tudo e nós fomos para Teutônia. O apóstolo Ricardo alugou uma casa, o apóstolo Ricardo, no nosso casamento, levou fotos de 3 casas para alugar em Teutônia, pediu para nós escolhermos qual casa ele iria alugar, e eles já, os irmãos, inclusive minha família, minha mãe, irmãs, eles mobiliaram a casa para mim. E eu cheguei de Goiânia já com uma casa alugada que nós tínhamos escolhido, próximo a um casal de velhinhos que nos davam pão e leite todo dia. E então nós já chegamos com praticamente a casa toda montada, só precisei conectar lá cabos ou só precisei botar torneira. Então o apóstolo Ricardo foi uma bênção em tudo nesse sentido. Coisa linda. E o chamado em si, ele teve algum peso assim para o senhor? Peso na vida, no espiritual, que o senhor sentiu assim, deu aquele peso assim, tá, e agora? O que eu faço? Como que eu vou conduzir isso? O maior peso foi quando eu fui então me tornar pastor sênior, pastor titular de um grupo, porque enquanto a gente é auxiliar, não é tão pesado, né, pra gente, porque o peso está no ombro de quem é a pessoa que puxa a frente, por exemplo. Perfeito. Pensar em presidente, vice-presidente, prefeito, vice-prefeito. A responsabilidade está realmente sobre o prefeito, sobre o presidente. O vice caminha junto, né? Então, assim é um vice-pastor. Assim, eu era um vice-pastor, então as coisas explodiam no apóstolo Ricardo, né? Eu só estava ali para ajudar. Mas eu desejava ter uma cidade, uma igreja, um local onde eu pudesse desenvolver meu trabalho, construir a minha família cristã, ter os meus filhos espirituais, os líderes. Então, esse foi o momento mais pesado.
Porque quando então eu fui enviado pelo apóstolo Ricardo, pela equipe de Teutônia, eu fui o primeiro enviado para cuidar de igreja, então o apóstolo Ricardo me disse o seguinte: Evand, agora eu quero ver, né, se você vai dar conta do recado ou não vai. Se você é ou não é pastor, homem de Deus. E aí eu não sabia se eu ficava feliz ou triste com aquela notícia Os dois dele. sentimentos. Eu pensei, uai, tô aqui com o coração apertado, e ele veio com essa. Agora eu quero ver se você vai fazer acontecer. Essa palavra que ele disse. Eu quero ver se você vai fazer acontecer. Olha aí. Olha só. Olha aí, forte. E eu saí com aquela palavra. Bom, eu tenho que fazer acontecer. De alguma maneira eu tenho que fazer acontecer. E, de fato, esse foi um momento assim pesado. Mas eu sabia que a graça do Senhor estava sobre mim, e nós íamos então primeiramente para Santa Cruz, depois Veracruz, e de alguma maneira nós temos feito a coisa acontecer com centenas de pessoas, né? Graças a Deus. Muito bem, muito bem. O senhor falou muito sobre ouvir a voz de Deus, né? E eu acho que é importante para quem está nos assistindo, como que essa pessoa pode ouvir a voz de Deus, como é que ela consegue ter esse discernimento para saber que é a voz de Deus que está falando com ela. A voz de Deus precisa de intimidade. Você só conhece a voz de alguém quando você tem intimidade com essa pessoa. Por exemplo, se você vai numa cidade grande e você fica ouvindo muitas vozes, muita gente falando, você não reconhece nenhuma voz. Agora, de repente, você pode pensar, essa voz aí, parece que eu conheço, será que não é a voz do fulano? E você vai lá e é aquele amigo, aquela pessoa da tua cidade, pensar, na praia, estamos na praia e... Na praia aqui a gente encontra muitas pessoas, né? Sim. Muitas pessoas conhecidas nossas, né? Gramado também, a gente encontra muitas pessoas conhecidas nossas. Então, você pode ficar ouvindo muitas vozes e você não reconhece nenhuma, né? Mas, de repente, você reconhece uma voz, acho que é do fulano, e você vai lá e é mesmo do fulano. Então, assim é também a voz de Deus. Para reconhecer a voz de Deus, eu preciso ter intimidade com Ele. Porque... Como também falei antes, no mesmo momento eu ouvi a voz de Deus e a voz do diabo, e no altar, né? Sim. Na prática a gente fala de altar, mas é um palco, né? Um púlpito, é um local onde vai se palestrar. Altar é o nosso coração, e altar, o maior altar da história da humanidade foi a cruz. Então a gente fala que na igreja é o altar, mas não é altar. Altar é de fato o nosso coração, ali é um púlpito, mas... Falando nesse sentido, lá naquele palco, naquele lugar onde se palestra, ali eu ouvi a voz de Deus e a voz do diabo. E eu tive ali um momento de confusão, de não entender qual era a voz de Deus e qual era a voz do diabo. Eu entendi qual era a voz do diabo porque ele trabalhava com mazelas e problemas. Entendi. O diabo, quase sempre, ele vai trabalhar com acusação, com baixa autoestima, com inferioridade, com incapacidade ou com ideias de pecado, com ideias de erro, de pecado. O diabo sempre vai trabalhar com alguma ideia não bíblica. Sim. E para tentar diminuir a pessoa ou distorcer as coisas, isso mesmo. E Deus vai trabalhar com a ideia de levantar, construir, enviar, confirmar. Então essa é uma diferença muito importante. Então, se alguém diz que está ouvindo Deus, tem muitos tais profetas, né, que falam isso, né? Diz que estão ouvindo Deus, mas a palavra é quase sempre condenatória, uma palavra de rebaixar a pessoa, de expor a pessoa, de, quem sabe, às vezes, rebaixar no sentido de... não edificar, né? Porque a profecia tem a função de exortar, edificar e consolar. Importante. Então tem que consolar, edificar, exortar, mas esta é a palavra de Deus, a palavra que levanta. Intimidade com Deus. Eu citei ontem na pregação que Jesus, ao ser batizado, ouviu uma voz que disse, né? Esse é meu filho amado em quem me compraz. Eu falei então sobre intimidade. Para ter céus abertos e Deus falando conosco, é preciso intimidade. Jesus tinha intimidade com o Pai. Jesus tinha intimidade com o Pai. Então, primeiro ponto, tem intimidade com Deus.
não tenha pressa de ouvir a Deus também. Sabe o que acontece, Anderson? Muitas pessoas vão orar, por exemplo, Deus, eu tenho 5 minutinhos agora, então eu vou falar com o Senhor, blá, 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 eu tenho essa e essa preocupação, eu estou ansioso por isso, aquilo, eu tenho uma conta para pagar amanhã, o meu filho também não sei o quê, o cachorrinho... Ele só falou e acabou deixando. O Senhor tem algo a me dizer? Pi, pi, pi. Deus não falou comigo, vou embora. Vai embora, chega. Então, para Deus falar com a gente, é importante tirar um tempo de qualidade. Tempo de qualidade com Deus. Todo dia não dá, né? Mas de vez em quando tirar um tempo de qualidade. Ouvir um louvor. Quem toca, né? Eu venho aqui, tenho um violão, pego, toco um violão, né? Eu tiro um tempo para ler a Bíblia. Eu posso ficar sentado um momento assim, pensando nas coisas de Deus. Eu não preciso estar tagarelando o tempo todo com Deus. Até porque eu acho que se a gente está falando demais, automaticamente a gente não está ouvindo, né? Isso. É importante, né? Ter aquela... Eu li um livro muito impactante, de um americano, sobre andar em espírito. E ele, muitas vezes, ele chegava na sala de oração, ele não orava, assim, ele só ficava dizendo, Deus, estou aqui, o Senhor pode me dar uma experiência que o Senhor quiser, os anjos do Senhor podem se revelar a mim. E ele ficava esperando, ouvindo um louvor. Se entregar, então, seria. Ficava assim, na calma com Deus. E de repente ele começava a ter experiências proféticas. Claro. E ele tinha experiências como Paulo dizia, que saía do corpo, né, num êxtase. Sim. E ele tinha experiência de visitar lugares. Por exemplo, um dia ele estava muito preocupado que um adolescente, filho dele, foi dormir na casa de um amigo, e ele começou a ficar preocupado. O que eles estão fazendo, será? Ai, meu Deus, o que será que estão fazendo? E ele foi orar para ele proteger o filho e tudo mais. E ele orando assim, numa calma, ele se viu numa experiência de estar sobrevoando o local onde eles estavam, na casa, onde tinha um carro, uma Topic, a cor do carro, ele falou, um carro amarelo. Ele viu o filho deitado no sofá. Sim. Ele viu que tudo estava bem lá na casa. E aí trouxe... E aí depois, no outro dia, ele perguntou, como é que foi, filho, ontem à noite? Pois é, não sei o que, estragou a Topic, no fim a gente ficou dormindo lá. Ele disse, eu sei porque eu vi tudo isso. Então o que eu estou querendo dizer às vezes eu não vou ouvir Deus falar se eu cronometro as coisas, se eu tenho uma vida muito agitada, se eu quero tudo no meu tempo. É importante tirar um tempo de qualidade com Deus. Não é a gente ditar o tempo para Deus, é Deus que se permitir, assim, dar o tempo para Ele. E cada pessoa é diferente, vida. Isso. Com esse homem, né, Deus se manifestava assim, não significa que tem que ser assim com todos. Comigo Deus fala assim, não tem que ser assim com todos. Mas o importante é ouvir Deus falar. Perfeito. Uma coisa que é bem importante para ouvir Deus falar é pedir se Deus tem algo para revelar para a pessoa através de um texto bíblico. Por exemplo, quando eu tive uma experiência lá em Goiânia de ouvir Deus me chamar pelo meu nome, quando eu estava lavando louça e não havia mais ninguém no recinto, em 3 prédios lá, não havia ninguém, todo mundo tinha saído, ido para o cinema, só eu estava lá. Eu entendi, Deus me chamou pelo meu nome, eu fui lá fora para ver quem era, não tinha ninguém. Eu disse, Deus, já que o Senhor me chamou pelo meu nome, então me revela, fala algo sobre o futuro, o que vai acontecer, volto para Teutônia, como é que é, minha família, meu casamento, fala um pouco sobre o futuro para mim. E veio na minha mente IS 43. E eu pensei assim, Deus, se é o Senhor falando, fala mais forte, para não ter dúvida que é o Senhor falando. Sim. Aí veio IS 43 em negrito. Veio Isaías 43, e eu estava indo para a sala de oração. E eu fui pensando, será que tem 43 capítulos Isaías? É muito capítulo. Eu não sabia ainda quantos capítulos tinha. E aí chega em Isaías 43 e está escrito lá, visto que foste precioso aos meus olhos, eu te amei,
chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Olha aí. Então, Deus tinha acabado de me chamar pelo meu nome e ele confirmou por IS 43, numa visão, que, de fato, ele tinha me chamado pelo meu nome. Olha aí. Não importante. foi só uma experiência fortuita. Porque se eu só dissesse hoje, né? Eu estava lá no Instituto Bíblico e ouvi uma voz lá fora me chamando, Vanderlei, e eu fui lá e não tinha ninguém, e eu dissesse, Deus me chamou pelo meu nome, ok, alguns acreditariam, alguns não, mas agora, depois disso, eu tive essa experiência. É importante vir de não ver saber, a confirmação. Né? A confirmação, eu não sabia o que estava escrito em Isaías 43, e lá justamente está escrito que Deus me chamou pelo meu nome. Então, esse tipo de coisa é importante. Às vezes você vai pedir para Deus, Deus, fala comigo através de uma palavra bíblica. Pode vir um número. Sim. Número 8, 12, 38. Primeira coisa que você deveria fazer é ir num salmo. Vai no Salmo 8, vê o que está escrito. Perfeito. No Salmo 8. Essa é uma dica muito importante. Vai no Salmo 38, vê o que está escrito lá. Talvez você pode também ir no livro de Números na Bíblia. Números capítulo 8. E vê lá o que está escrito. Às vezes tem 3.000 coisas escritas lá, mas às vezes um versículo é o que você precisava ouvir ou ler. Vem a palavra sobre essa questão. Importante. Dicas assim são importantes para você ouvir Deus falar. Perfeito. Outra coisa que eu também queria dizer, o senhor dar um recado para quem está nos vendo, quem está se sentindo perdido, que não sabe o que é a voz de Deus, não sabe o que é a voz do diabo, não sabe, vamos dizer assim, a igreja está desigrejada, muitas pessoas que estão fora da igreja, a pessoa que veio, converteu, acabou abandonando a fé. O que o senhor tem a dizer para essa pessoa? Primeira coisa, a nossa experiência pessoal deve ser confirmada pela Bíblia. Eu ouvi Deus me chamar pelo meu nome, foi confirmado pela Bíblia. Então, a experiência pessoal, os sentimentos, as sensações, os achômetros, né, as seguranças interiores que as pessoas têm, isso não deve balizar a vida, porque a vida ela é passageira e eu não posso ficar vivendo a minha vida baseada em coisas assim, subjetivas. Eu preciso basear a minha vida pela palavra de Deus. Então, Anderson, muita gente hoje em dia estão desigrejados, estão consumindo produto evangélico pelas redes sociais e se sentem bem. E o fato de se sentirem bem é para elas um atestado de que Deus confirma que está tudo bem. Que Deus está assinando embaixo a conduta dela. Importante. Mas há muitos homens ou pessoas que estão traindo suas esposas e seus filhos e se sentem bem. Importante. Há muitas pessoas fazendo coisas erradas e se sentem bem. Há pessoas traficando e se sentem bem. E eles têm a argumentação de que a vida não lhes deu uma oportunidade. A única oportunidade que tiveram foi essa. Então, olha só. A palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quer dizer, se eu basear a minha vida, minha trajetória de vida, minhas tomadas de decisões pela sensação de bem-estar, olha, muita gente se sente bem. Eu gosto de brincar que um rapaz vinha na igreja e ele vinha sempre chapado, fumando maconha, vinha chapadinho na igreja. E aí ele vinha no final do culto ainda agradecer, pastor, a tua pregação muito boa, valeu, pastor. E eu disse, homem, mas quando vem para a igreja, não fuma baseado, vem para Deus falar contigo, vem tranquilo. Não, mas quando eu fumo maconha, eu vejo Jesus, ele disse. Então, tem gente usando, né, produtos, né, que alteram a consciência, como experiência religiosa também, que loucura. E se sentem bem. Mas olha só,
o se sentir bem, ou ter uma sensação de bem-estar por estar fazendo algo, não é um atestado de que as coisas são assinadas embaixo por Deus. Deus assina embaixo o que está escrito na Bíblia, e não através do nosso bem-estar. Então você que está meio perdido, não sabe o que fazer, um pastor fala isso, outro pastor fala aquilo, né? Muita gente segue pastores desviados, que têm milhões de seguidores no YouTube ou nas redes sociais, pastores que se desviaram do fundamento bíblico. Eles estão em experiências também, bota a conduta humana acima de qualquer preceito bíblico. Então, se o preceito bíblico fala algo, mas a conduta humana é o contrário, eles vão atender para a conduta humana. Então, há muitos pastores desviados hoje, que estão pregando a palavra, falando o que uma parcela da sociedade quer ouvir, falando que não precisa ir à igreja, falando que não precisa seguir nenhum pastor, falando que, por exemplo, o fato de existir uma igreja, um local, e naquele local há uma autoridade, e então significa que aquela autoridade está ali para dominar. Existe agora essa ideia que tudo é domínio, que não pode se deixar dominar por ninguém, mas a pessoa é dominada por ideologias, ela é dominada pela ideologia que ela tanto ama. Na prática, nós poderíamos fazer um momento só para falar sobre o que é liberdade. Perfeito. Liberdade. Na prática, a tal liberdade que as pessoas dizem ter, ela é questionável, porque muitos pensadores e filósofos dizem que não há liberdade, porque toda pessoa que quiser ser livre, talvez ela vai ter que viver numa ilha remota, sozinha, só que lá também ela não vai ter liberdade para coisas que ela gostaria de fazer, de ir num cinema, de pegar um Uber, lá não vai ter. Então, em qualquer contexto que a gente viva, a gente não tem verdadeira liberdade, a gente vive dentro de um sistema, e dentro desse sistema nós vamos trabalhar. Então, quem diz que tem total liberdade, mas está fumando maconha, não tem liberdade, porque ele vai correr atrás de fumar aquela maconha. Quem diz que vive a liberdade e não quer ter uma CLT e vai morar na rua, né? A pessoa vai morar na rua porque não querem compromisso, não querem pagar imposto, não querem pagar nada. Então, tem liberdade. Que liberdade é essa? Que você não tem dinheiro para nada, não tem como ir e vir, não tem um carro para ir e vir, porque fica, né? O pessoal fica carregando carrinhos aí de reciclados, enfim. O fato é que as pessoas que dizem que não querem participar de uma igreja porque querem ser livres, não querem estar debaixo de nenhum pastor, de nenhuma liderança, de nenhum credo, de nenhuma estrutura religiosa, porque elas querem ser livres, pois elas vão acabar sendo escravas, vão servir as coisas que elas têm como ideologia. Perfeito. E muitas vezes essas coisas que eles servem vai levar eles para desgraças, vai levar eles para problemas. Né? Falava ontem de uma pessoa que está no hospital, o médico desenganou essa pessoa, e essa pessoa servia a Deus na igreja, tocava na igreja, cantava, essa pessoa orava, era uma bênção na igreja, mas num determinado momento também quis ser livre, sair da igreja, daí perdeu o casamento, perdeu família, daí começou a tomar uma coisinha aqui, outra ali, agora por último estava tomando 3 litros de cachaça por dia, derreteu o fígado. Então, essa suposta liberdade vai dar onde, né? Melhor coisa que nós podemos fazer é estar em Jesus. Jesus disse que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas verdadeiramente sereis livres do quê? Do mundo, das coisas do mundo, de Satanás, das coisas que amarram o ser humano, né? Mas, por outro lado, nós vamos ser servos de Deus. E a palavra servo na Bíblia é doulos. Doulos é escravo. Ao mesmo tempo, Jesus diz que quem conhece o Filho é verdadeiramente livre, a Bíblia também fala que nós somos escravos de Deus.
Qual é o conceito de liberdade e escravidão? Eu sou livre de Satanás e das amarras dele em Jesus. Mas eu sou servo do Senhor. Isso. Eu sou doulos do Senhor. E dentro desse serviço ao Senhor, eu tenho uma sensação de liberdade e eu nem quero outra coisa na minha vida, eu não quero as coisas lá do mundo, lá de fora, eu não quero fumar um baseado, eu não quero cheirar uma cocaína, eu não quero trair minha esposa, eu não quero nada que o diabo está oferecendo aí fora. Liberdade então, essa é a minha liberdade. A minha liberdade é essa, de não precisar tomar bebida alcoólica. Essa é a minha liberdade, de não servir a nenhum tipo de coisas como essas. Perfeito. Então, para a gente encerrar aqui, eu gostaria que o senhor desse 3 conselhos para quem quiser amadurecer na fé. Primeiro, conselho. Bíblia. Nós não podemos ficar lendo trocentos livros, livro de coach desse, coach daquele outro. São bons os coaches, mas o principal livro que eu preciso ler é Bíblia, porque ali está a vida eterna. Jesus disse que na Bíblia está a vida eterna. Outra coisa, você precisa estar perto de uma referência, como eu falei sobre o apóstolo Ricardo ser uma referência para mim. Não apenas uma referência de sucesso, porque eu também cresci academicamente, financeiramente, intelectualmente com o apóstolo Ricardo, mas sobretudo, eu cresci espiritualmente. Espiritualmente. Você precisa de uma referência, tanto em termos de empreendedorismo, tanto em termos de você crescer neste mundo, ser bem-sucedido neste mundo, mas também para você crescer espiritualmente. Então, tenha referências assim. É importante estar perto de um pastor, de um líder vencedor. E uma terceira coisa, cuidar muito com as amizades, né? Diga-me com quem tu andas, eu direi quem tu és, é por aí. Enquanto eu decidi ter amigos, né, do mundo que me levavam para coisas assim, e que eu levava eles também, essa era a minha vida. Depois que eu decidi ter amizades abençoadas, como o apóstolo Ricardo e outros, a minha vida mudou. A minha vida mudou. Então, Bíblia, importantíssimo. Novo Testamento, principalmente. Então, uma referência homem de Deus. Uma referência homem e mulher de Deus. Isso é muito importante. E um terceiro aspecto, cuidar com amizades. Eu diria essas 3 coisas. Beleza, então, pessoal, encerrando com a glória de Deus, né? E lembrando que toda segunda-feira, às 6h45, a gente tem a oração de primícias com o profeta. E também, todos esses princípios que nós falamos aqui, tá no livro do profeta Céus Abertos. Acho que é importantíssimo. A gente vai deixar o link do livro na descrição. Quem quiser adquirir o livro, direto pela Amazon, né? Nós temos lá. E também, para você, se falou contigo, tá? Se essa palavra falou contigo, se esse episódio falou contigo, compartilha com alguém, tá? Não deixa de nos seguir aqui, se inscrever no canal, seguir nas redes sociais, Vanderlei Dalvich, tá? E uma semana abençoada para você e até o próximo. Até o próximo.